compete à União e não ao Poder Judiciário criar tributos. Nesse momento, e aí é uma expressão cunhada da fundamentação de Vossa Excelência, que achei muito pertinente, a diferença entre a opção e a omissão. Opção e omissão. Entendo que, nesse momento da reforma tributária, em razão de inúmeros projetos de lei que estão tramitando, dos debates que já começaram, entendo que não há, no presente momento, e no momento de julgar, o juiz deve levar em consideração o estado das coisas, e hoje não há um estado de coisas inconstitucional, então, em deferência ao Parlamento, porquanto compete a ele fixar essa graduação do imposto de renda sobre grandes fortunas, consoante dispõe o artigo 153 da Constituição Federal, eu estou me valendo, senhor presidente, da teoria da autocontenção judicial para entender que não há omissão constitucional, o Parlamento tem se debruçado sobre o tema e nós temos de respeitar aí a opção política, não é uma discricionariedade, é uma opção política do governo. Então, em deferência a essa opção que entendo que compete, conforme a própria Constituição estabelece, aos poderes legislativo e ao executivo, analisar a conveniência e oportunidade desta previsão, eu peço todas as vênias às opiniões ao contrário e proponho no meu voto julgar improcedente esse pedido formulado pelo PSOL. Inclusive, senhor presidente, o Parlamento vem se debruçando sobre essa questão gravíssima que é um partido que sucumbe na arena política buscar recursos no Poder Judiciário. Acho que isso também é uma questão muito interessante de se enfrentar num momento oportuno, muito embora o Parlamento também venha se iniciando um debate sobre essa legitimácia de causa desses partidos que pedem na arena política e vêm procurar a solução no Judiciário. Às vezes, senhor presidente, julgo procedente o pedido. O Brasil está abaixo da média dos países da OCDE. Isto seria uma questão apenas de interesse acadêmico ou um insumo para a atividade legislativa se não fosse possível e, na minha visão, necessário e imprescindível, um juízo de compatibilidade desse estado de coisas com as opções constitucionais. É preciso, portanto, entender que a regressividade que marca o sistema tributário não é apenas inconveniente, não é apenas errada, não é apenas injusta, é tudo isso. Mas, sobretudo, naquilo que nos cabe no concerto dos poderes da República, tenho a convicção mais profunda de que estamos diante de uma situação inconstitucional, porque há uma incompatibilidade frontal com a dicção expressa, no sentido de que os impostos devem ser graduados segundo o princípio da capacidade contributiva. Ou seja, a progressividade não é apenas uma decorrência lógica do compromisso constitucional com a redução das desigualdades sociais, que está enunciada logo no pórtico do texto assentado pelo Constituinte originário. Além disso, a cláusula constitucional expressa, no sentido de que os impostos, sempre que possível, serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. E nós temos que entender que sempre que possível não é uma condicionante de natureza política, é sim uma condicionante no sentido fático, ou seja, se é tecnicamente e faticamente possível essa graduação dos impostos
à luz do princípio da capacidade contributiva, não está no território da discricionariedade legislativa fazer ou não fazer tal adequação. Ela só não deve ser feita quando não for possível mesmo. E sabemos bem que, mesmo em relação aos impostos indiretos, há, ainda que de modo imperfeito, essa busca de progressividade. Sabemos bem que um imposto indireto, um imposto circulatório, um imposto sobre o consumo, que incide sobre 1 quilo de feijão consumido por uma família que ganha um salário mínimo, e, por outro lado, por uma família que ganha 20 salários mínimos, aparentemente tem o mesmo peso, mas assim não é, porque proporcionalmente, é claro que vis-à-vis a renda, nós temos um peso proporcionalmente maior da carga tributária incidente sobre o quilo de feijão em relação às famílias mais pobres. Então, nós tivemos recentemente uma reforma tributária, saudada por todos nós, que visa avançar no sentido da modernização, da simplificação do sistema tributário, porém contém esta gravíssima lacuna. É uma reforma tributária, sem dúvida importante, que incidiu sob essa perspectiva da simplificação, da modernização, da unificação de tributos, portanto, redução dos gastos da atividade empresarial no Brasil. Porém, nós precisamos, em nível, inclusive, infraconstitucional e no terreno jurisdicional, avançar em relação a uma outra determinação da Constituição, exatamente esta atinente ao caráter progressivo do sistema tributário. E há muita dificuldade de assim fazer. Nós todos somos testemunhas que se alonga pelo ano inteiro de 2025 a busca de mudanças de alíquotas de imposto de renda. De redução de alíquotas para quem ganha menos, aumento de alíquotas para quem ganha mais. E veja, esse debate se dando na seara legislativa ordinária, e ainda assim com muita dificuldade. O que mostra, de fato, que nós temos, em relação ao imposto sobre grandes fortunas, não apenas o debate em si mesmo relevante, é um debate de per si relevante, mas que diz muito sobre a natureza ou a face, o rosto deste sistema tributário regressivo, injusto e, pelas razões enunciadas, um sistema tributário inconstitucional. Então, nós temos a determinação constante do artigo 153 da Constituição, que não é uma possibilidade, é um dever. Compete à União instituir impostos sobre, inciso 7º, grandes fortunas nos termos da lei complementar. Vejamos que a técnica de previsão dessa espécie tributária não é aquela referente a outros preceitos em que há uma cláusula de poderá, a União poderá. Não, nesse caso, a União deverá instituir esse tributo. E ainda não o fez. Então, nós temos, senhor presidente, nobres pares, doutor Paulo Gonet, procurador-geral da República, advogados, todas as senhoras e senhores, uma situação, a meu ver, claramente de omissão inconstitucional. Temos uma gritante, eloquente, insuportável omissão inconstitucional que deve merecer, na minha perspectiva, e assim concluo, presidente, um juízo de declaração, portanto, de procedência do pedido, reconhecendo a omissão inconstitucional do Congresso Nacional e, à vista do debate que recentemente fizemos sobre a proteção ao trabalho, também reconhecer as dificuldades atinentes ao ano vindouro, quando haverá eleições gerais. Deste modo, eu que proporia, na esteira da jurisprudência consagrada, um prazo de 18 meses ao Congresso, mas em respeito ao princípio da colegialidade e em face da deliberação majoritária nesse julgamento a que fiz referência, proponho a fixação do prazo de 24 meses a fim de que haja a edição da lei reclamada
expressamente pelo texto constitucional, é como voto. Qual